Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre estratégias para a gestão de marcas corporativas e marcas pessoais. Você já pensou como é importante cuidar da marca? E sabe como fazer isso? Para conversar conosco sobre esse assunto, trouxemos aqui um especialista, estrategista de marcas, Arthur Bender. Muito bom dia para você, Arthur. Bom dia, Milton. Um grande prazer estar contigo aqui, podendo discutir esse assunto que é uma grande paixão minha, né? Sem dúvida. Uma paixão que, aliás, está proclamada em livros. O primeiro livro é o Personal Branding e, agora, sendo lançado, Paixão e Significado da Marca, ponto de virada e transformação de marcas corporativas, marcas pessoais e de organizações. Livro esse que foi editado pela Integrare Business. Arthur Bender, o que paixão tem a ver com isso? Eu acho que é um ponto importante porque, falando do ponto de vista de marcas pessoais ainda, paixão tem muito a ver com isso. Eu acredito que pessoas apaixonadas são apaixonadas por uma única coisa, porque descobriram significado naquilo que fazem. Isso funciona também para as organizações. Organizações apaixonadas entenderam o seu propósito como organização. E essa é a condição para chegar à excelência. Você chamou a atenção aqui, marcou bem assim, marcas corporativas. Qual é a diferença que existe e as estratégias que devem ser utilizadas são muito diferentes? Elas conceitualmente não são muito diferentes. Bom, eu defendo a ideia desde 2001 com o termo personal branding, que é a gestão de marcas pessoais. E esse conceito traz as mesmas ferramentas, a mesma lógica do planejar marcas corporativas para pessoas. Então, os conceitos, as bases, a linha é exatamente a mesma, tanto para pessoas quanto para marcas de produtos, marcas de serviços. O que vai se diferenciar são as ações depois, né? Uma pessoa não faz uma campanha publicitária para si mesmo. Algumas até fazem, né? Mas a maioria não faz, tá? Explicitamente não faz. Então, a gente precisa fazer um outro tipo de ação, né? Um outro tipo de ajuste para poder chegar ao objetivo que a gente quer como marca. Me permita voltar mais uma vez essa questão da paixão, até porque eu diria assim a hashtag do livro. Perfeito. Né? Tá lá na primeira página, tá na capa do livro. E aí eu pergunto aqui o seguinte, é a paixão de quem faz a marca ou é a paixão das pessoas pela marca? O que você trabalha mais e como é que você enxerga essas duas questões? É a paixão de quem faz a marca que transborda e apaixona as pessoas à sua volta. E tu passa a ter não consumidores, talvez, ou não compradores dos teus serviços, mas fãs da tua marca, pessoas que aderem à tua causa. É isso que eu defendo. E isso é possível num momento como esse, em que você tem tanto produto, tanto serviço à sua disposição, se apaixonar por alguma delas? Eu acho que é justamente por esse momento ser um momento de muita contradição, um momento de muitos paradoxos que eu exploro no livro. O corpo do livro explora todos esses paradoxos, que é quanto mais superlativa a sociedade fica, quanto mais os números são gigantescos, mais eu quero a personalização, né? Mais nós temos necessidade do que é escasso. Então nós vivemos uma sociedade do excesso, onde tem oferta demais, tem ruído demais, tem gritaria demais, e o interessante é que nós vamos buscar exatamente o contrário. O que é valioso para mim, para ti, para a maioria dos nossos ouvintes aqui, é aquilo que é escasso nas suas vidas. Sabe o que é escasso nas suas vidas hoje? Silêncio, atenção, carinho, afeto, te chamarem pelo nome de novo, abraço, aperto de mão, olho no olho. Tudo que a gente não tem numa sociedade tecnológica, ruidosa, superlativa, né? Então, é isso que as pessoas estão procurando. E é aqui que as marcas podem ocupar um espaço que é um espaço de vácuo, de vazio nos nossos corações, nas nossas mentes. Antes de nós continuarmos aqui, me permita fazer um convite também a você que está nos acompanhando agora aqui no site da CBN. Você pode fazer perguntas também ao Arthur Bender sobre o tema estratégias de marcas através do e-mail milton@cbn.com.br. Presta atenção aí no e-mail, hein? milton@cbn.com.br.
E se você quiser, pode usar o Twitter também, mandar a mensagem para o Twitter usando o @Jornal da CBN, ou, como eu sempre prefiro, use a hashtag Mundo Corporativo, fica mais fácil de monitorar por aqui. Você manda a pergunta e eu repasso para o Arthur Bender. O Arthur Bender, que é estrategista de marcas e autor do livro Paixão e Significado da Marca, esse livro editado pela Integrare Business. Arthur Bender, nós falamos aqui, citou aqui, por exemplo, silêncio, você citou carinho. Carinho, afeto, atenção. Você citou várias coisas que são muito pessoais. Como é que uma grande corporação vai conseguir atender os seus consumidores dessa maneira se o volume de consumidores é muito grande? É uma inversão que precisa ser feita, e eu brinco muito com a ideia, assim, hoje o consumidor passou a ter um grau de exigência tão grande que a gente quer comprar numa web store às 3 da manhã. Né? Eu quero ter essa liberdade de olhar o meu saldo na conta a hora que eu quiser, né? A hora que melhor me convier. Mas eu também quero me relacionar com alguém de carne e osso do outro lado, e é por isso que a maioria das pessoas, né, entram nos menus eletrônicos, odeiam menus eletrônicos, mas elas vão direto no 9 lá, que é o número para... Eu faço isso, a maioria das pessoas faz. Eu quero falar com a telefonista, porque eu quero falar com alguém de carne e osso que possa me compreender. Então é uma dualidade, é uma exigência muito grande. Vejam o que os bancos fizeram com a gente nos anos 80. Né? Criaram os bancos 30 horas, 24 horas, nos mandaram para casa, nos puniam que a gente fosse nas agências. O que aconteceu? Hoje a competição ficou tão extrema que os bancos dizem, ó, volta aqui de novo, tá? Eu te dou a madrugada para te fazer o que tu quiser, 24 horas, 30 horas, mas eu também te dou um gerente personalizado. E se tu olhar o movimento, esse movimento é uma exigência do consumidor, porque eu quero também. E as empresas vão ter que se reinventar com a ideia de poder oferecer em massa, para uma grande massa, mas também tratar com personalização, fazendo um a um. Né? Apesar disso e dessa consciência que existe da necessidade de se trabalhar nesse sentido, você mesmo abre o livro mostrando uma angústia que não é só sua, uma angústia que é de todos os consumidores, da dificuldade que se tem, da impessoalidade no tratamento que existe com as empresas, com os prestadores de serviço, como se eles não estivessem dando bola para o seu consumidor. Por que isso ainda acontece? Eu acho que se a gente fizer um retrospecto do mercadológico, da abertura das importações para cá, da estabilidade da moeda, estamos falando do início dos anos 90, 92, 94, eu acho que melhorou muito o mercado, a qualidade do serviço. Por quê? A gente passou a ter comparações, né? A gente passou a se abrir o mercado brasileiro para o mercado mundial e o consumidor passou a ter opções. O consumidor entendeu, ficou mais inteligente, ficou mais crítico, pôde reclamar. Mas eu confesso, Milton, que sou um crítico e eu vejo que a gente está muito distante ainda do encantamento. Na maioria dos lugares onde a gente busca produtos e serviços, a gente não espera muito mais do que receber o justo, né, e aquilo que a gente está pagando. Mas encantamento mesmo, de sair realmente encantado, de ter uma experiência maravilhosa, mesmo pagando caro em alguns lugares, a gente está muito distante ainda disso. Né? Recentemente participei mediando um debate exatamente com várias dessas empresas que prestam serviço para grandes grupos, área telefônica, banco, área de TV a cabo também, essas operadoras de TV a cabo, estão todos lá reunidos. Mercados de massas. Mercado de massas. E aí eles diziam o seguinte, mas tem que entender que esse mercado é muito complexo, porque a quantidade, o volume de consumidor é muito grande, então realmente o número de reclamação acaba sendo intenso também, dessa mesma forma. Eu já ouvi essa desculpa. Só que eu fico pensando um pouco assim, só que lá na propaganda eles não dizem que é complexo, eles dizem que é simples, fácil, maravilhoso. É isso. Há uma desconexão entre o que fazem e o que dizem? Eu já ouvi a mesma desculpa numa palestra de um CEO de uma operadora de telefonia e não tem desculpa para isso. Né? Por quê? Porque a gente consegue, em outros países, a gente consegue uma telefonia perfeita. Né? O 3G na Europa tem há muitos anos e é 3G mesmo. Né? Não é o 3G que a gente tem aqui. Então eu acho que as operadoras têm um mercado de massa e quando eu estava escutando o CEO falar disso, mas imaginem a complexidade, né? São milhões de pessoas, o nosso negócio é um negócio tecnológico que não funciona dentro de elevadores porque é uma caixa, é uma questão física, porque precisa de antenas, porque precisa disso, que precisa daquilo. Mas se tu olhar por um outro lado, imagina tu ter milhões de consumidores do teu produto que pagam uma conta fixa mensal para sempre, né? E que tu tem à disposição essa receita para fazer investimentos, né?
Então eu acho que tem o ônus e tem o bônus dessa coisa. É um mercado maravilhoso, é um mercado gigantesco, é um mercado sedento de comprar cada vez mais. Então acho que é uma obrigação das pessoas. E para te ter uma ideia do grau de insatisfação que a gente tem com as telefonias, em palestra, nessas palestras eu mostro a igualdade entre marcas e às vezes uso marcas de empresas para mostrar para as pessoas qual delas é a melhor. Porque tecnologicamente a gente não consegue fazer. Quando eu apresento as marcas das operadoras de telefonia e perguntam, a gente não consegue saber. As pessoas variam. As pessoas dizem assim, tu não deve perguntar qual a melhor, tu deve perguntar qual a pior. É a única lâmina da minha palestra que as pessoas dizem isso é para as operadoras de telefonia. Bom, então vamos Pra ver pensar o grau de seguinte, insatisfação que a gente tem ainda. isso já é um diagnóstico feito. Como é que se começa a reconstruir isso? Qual é o trabalho que tem que ser feito? Eu acho que pensando marca, estratégia de marca, eu te diria o seguinte, nós como consumidores queremos marcas íntegras. E a primeira atitude de integridade de uma companhia que não consegue entregar um serviço que prometeu é pedir desculpas para os seus consumidores. E se colocar à prova, né, e tentar corrigir o que ela faz. Agora, a ideia do marketing de enganação, o marketing, né, de emboscada, isso não funciona mais. E essas marcas vão ser punidas pelos consumidores. A gente não consegue fazer isso em alguns setores porque tem ou monopólio ou duopólio, né? E a gente sai de uma e vai para outra e constata que a outra é pior do que aquela, né? E tu vai fazendo, vai trocando agora com a portabilidade, tu vai vendo que todas são péssimas. Então a gente não tem, como consumidor, não tem saída. Agora, são marcas que, quando a gente tiver a opção, a gente abandona essas marcas. Bom, agora vamos pensar, então, não vamos pensar num setor específico. Vamos pensar nas pessoas que precisam construir suas marcas, sejam elas pessoais, sejam elas corporativas. Vamos trabalhar talvez um pouco mais com as marcas corporativas. E tem que entender essa realidade. Você disse, por exemplo, que tem um valor aí enorme para as pessoas, que é o silêncio. Perfeito. Como é que a gente consegue ganhar a paixão de um consumidor fazendo silêncio diante dele, se nós estamos aí com um mercado que fala tão alto? Perfeito. Eu acredito o seguinte, a comunicação está muito ruidosa, né? A competição é extrema, tem uma série de fatores nisso para a gente conjugar. O consumidor não consegue mais diferenciar o produto em si, muitas vezes pela tecnologia, porque deixou todos iguais. Tem oferta demais. A diferenciação entre produtos e serviços muitas vezes é mínima, mínima. Tu vai para dentro de um supermercado e tu pega algum setor e tu não consegue entender a diferença entre um e outro. São pequenas vantagens que te interessa aqui, mas não te interessa lá. Esse tem probióticos, mas esse tem 0 de glicose. Aí tu vai, o outro tem 0 de colesterol, mas não tem um que tenha tudo isso e tu fica horas nessa escolha, né, por diferenças mínimas e tal. Inclusive no livro dá o exemplo do shampoo, né? Perfeito, os shampoos são outros, né? Eu me coloquei na sua posição, olhando aquele monte de shampoo, dá pra você dizer, eu vou levar isso aqui mesmo. Então, acho que tem uma série de fatores que nos fazem não ter mais, né, a condição do silêncio, a condição da atenção e tal. Então, não é necessariamente que uma marca tenha que ficar em silêncio. Mas se tu olhar o break de uma TV de canal aberta num domingo, tu vai entender o que eu estou falando. A cada break, cada varejo, e é um dia crítico para os varejos de linha dura, de eletro, de móveis, só vê que todos os varejos gritam muito, os locutores gritam muito e tal, porque a tendência é o seguinte, eu tenho que sacudir o consumidor no sofá. Então tu grita, eu tento gritar mais do que tu, e tu grita mais do que eu. A ideia de ser superlativo na proposta, de a proposta ser tão boa, é que era liquidação, virou super liquidação, virou mega liquidação, virou ultra liquidação, e a gente não sabe mais o que dizer. Grita, grita, grita. Então, hoje o contraponto, se hoje tu fizesse um comercial com silêncio, com um pouco mais de silêncio, talvez tu captasse um pouco mais de atenção, porque essa gritaria é tão grande que ela vira uma paisagem, e ela não entra mais, é uma espécie de efeito teflon no cérebro. Tu grita, 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 terminou o break, eu desligo a TV e pergunto, o que tu ouviu, meu? E tu vai dizer, não sei. Já não sei nem mais de quem é aquela propaganda. Já não sei mais de quem é, já não sei o que é. Tu reparou que o varejo diz sempre 2 vezes a mesma coisa? Ele diz o seguinte, só esta semana, só amanhã, por R$ 29,90. É isso mesmo, somente por R$ 29,90. Então, é a ideia de que eu preciso dizer 2 vezes porque tu não consegue compreender o que eu digo de tão rápido que eu digo, entende? Agora, a gente não pode também achar que a marca só é construída na publicidade. Claro que não, perfeito, tua colocação é perfeita. Ela vai por onde? Quais são os outros caminhos? Eu te diria de uma forma muito simples e muito objetiva, tudo que marca, constrói marca. Então eu diria o seguinte, a marca é construída em
todos os pontos de contato, em todos os pontos de experiência dessa organização, seja ela B2B, seja ela B2C, seja ela de venda direta ao consumidor ou entre empresas, tal. Em todos os momentos e em todas as situações. A gente brinca o seguinte, que uma marca é um resultado, é uma espécie de esponja, né, de todas as provocações e experiências que essa empresa causa. Do discurso do presidente ao motoboy que te entrega uma carta, à iluminação da tua loja, ao sofá da recepção, ao café que tu serve, à cara dos teus vendedores. Esse conjunto todo te dá um resultado de marca, te dá um resíduo de marca. Nós estamos conversando aqui no Mundo Corporativo com o Arthur Bender, que é estrategista de marca, e eu convidei você a fazer perguntas pelo e-mail milton@cbn.com.br, milton@cbn.com.br, ou então pelo Twitter, o @Jornal da CBN. O Mauro Ribeiro mandou a seguinte pergunta: como manter uma marca de 25 anos sendo atraente? Perfeito. Eu até acho que 25 anos não é tanto tempo. Não, né? não é tanto tempo, Mauro. Eu te diria que 25 anos é uma marca jovem. A gente diria lá na nossa terra que é um guri quase. É um guri, tá se criando. E eu diria o seguinte, tentando se renovar sempre sem perder sua própria identidade. Eu acho que esse é o caminho. É manter sua identidade, o seu propósito, é ter coerência e consistência nas suas ações para manter um posicionamento que as pessoas entendam. E se tu olhar e analisar no mercado, as grandes marcas, elas têm coerência e consistência nas suas ações. Elas não são marcas esquizofrênicas, Mauro. Elas vão dizendo sempre a mesma história de uma certa forma para consolidar aquilo nas nossas mentes, né? Agora, eu preciso dizer a mesma história e me reinventar sempre, entende? Para não parecer um velho, né, segurando o passado lá atrás. Curiosamente, muitas das marcas usam, inclusive, se conectam com esse tempo. Tradição desde 1900 e não sei quanto, tradição desde 1800, algumas das bem mais antigas, claro, mas enfim, elas usam isso próximos da sua marca, trabalham com essa tradição e não é por isso que elas envelhecem. É isso. E se tu pensar, esse é um ponto que o consumidor quer, se o Mauro está nos escutando aí também, como a sociedade ficou muito volátil, né? Como tudo é efêmero hoje, como tudo é muito rápido, a gente quer exatamente como consumidor, que a gente quer exatamente o contrário. A gente quer aquilo que é perene, a gente quer aquilo que é uma espécie de segurança, de confiança, que não é uma coisa aventureira, que não é uma coisa oportunista, entende? A Thaís Tosati aproveitou, foi lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn, no Mundo Corporativo da CBN, e deixou aqui o seguinte recado para você, Arthur. Gosto muito do livro Personal Branding, do Arthur Bender. Graças a ele, eu me descobri como pessoa e como profissional. Personal Branding é o livro anterior a esse. Primeiro livro. Que maravilha, Paixão Thaís. e Significado da Marca. Agora, o Personal Brand, até pelo próprio nome, você trabalha muito mais em cima da construção de marcas pessoais. Este você segue para o mundo corporativo. Esse eu abro, falando um pouco de paixão de pessoas e também da importância do significado para pessoas, mas eu levo a tese de que as marcas vão ficar tão iguais no mundo corporativo, tão iguais, que a gente não vai mais conseguir escolher. Bom, e aí a gente vai começar a fazer escolhas com base no que essas marcas acreditam, no que elas dizem, nos seus propósitos, nas suas causas. E as marcas vão passar a ocupar espaços que estão descobertos na sociedade. Nesses grandes conflitos, nessas grandes causas, assim, quem eu sigo, né? Que atitude eu devo tomar? E essas marcas vão nos guiar no meio do caos. Então, eu te agradeço muito, Thaís. Fico muito feliz com as tuas palavras. E acho que isso diz que o personal branding cumpriu o seu papel, né, com relação às pessoas. E aqui, em Paixão, a gente leva para o mundo corporativo. Falo de comportamento, falo de sociedade, falo dos paradoxos malucos que a gente tem hoje de comprar tecnologia, de fugir da tecnologia. Nós estamos numa sociedade fria e tecnológica e a gente nunca foi tão místico como a gente é hoje. A gente nunca comprou tanto incenso, a gente nunca botou tanto sininho de vento nas janelas, curas xamânicas, né? Passeios místicos, né? Massagens e spas especiais, ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade fria e tecnológica. A gente avança para 2013, para um futuro que é tecnológico, e tudo que a gente consome hoje no design é retrô, né? Tudo que é cult é o que é do passado. A gente foi buscar uma âncora lá nos anos 50. Então, se tu olhar o terno risca de giz, o cabelo, o sapato, se tu olhar os cromados dos nossos eletrodomésticos, os cromados dos carros, tudo que é moderno hoje é retrô. Que também preciso reler o passado para poder entender esse presente louco,
fragmentado que eu não consigo entender. Então eu vou explorando esses paradoxos e mostrando por que as marcas, com seu significado, seus propósitos, vão nos ajudar a sobreviver no meio desse caos. E quem é que está sabendo trabalhar bem dentro desta realidade? E eu acho que existem hoje grandes exemplos de marcas. No livro eu elenquei umas 4 ou 5 grandes marcas que eu admiro e que acho que conseguiram oferecer algo maior do que os seus próprios negócios. Eu inicio falando da The Body Shop, de cosméticos no mundo, uma marca feita por uma empreendedora que se auto-intitula como uma empreendedora ativista, que é a Anitta Roddick, né, e que fazia dessa marca uma causa, né? Ela era meio libertária, ela foi a primeira a não vender cosméticos sem fazer teste com os animais, ela foi a primeira a falar em preservação das florestas, né? Então, realmente uma marca ativista. Aqui no Brasil, Natura, é impossível não falar de Natura. Acho que um posicionamento dos anos 90, que é verdade em cosmética, foi um posicionamento maravilhoso. E é isso que eu defendo, um posicionamento que seja maior que uma campanha de marketing, que seja maior que a publicidade e propaganda. E acho que a Natura é um exemplo vivo de uma marca que é coerente com os seus propósitos o tempo todo. Falo de Itaú com crédito consciente. Imagina um banco que vive de vender crédito, é o seu principal produto vender crédito, olhando friamente, todos os bancos são isso. E esse banco tem a coragem de dizer o seguinte: olha, pensa que esse meu produto pode te fazer mal. Ele pode ser maravilhoso para a tua vida, para te crescer, mas ele também pode fazer mal. E eu tô te alertando, né, e tô te dizendo o seguinte, ó, repensa o teu jeito de comprar esse negócio, né, e pensa e compra com parcimônia, com moderação. Curiosamente, nem por isso essa instituição deixa de estar no topo das reclamações do PROCON. Mas também por ter um volume muito grande de serviços também, e porque é uma coisa que toca a vida de todo mundo e que certamente pode deixar, né, beiras de esses exemplos que você trouxe para nós é de empresas que seguiram a risco isso aqui, que nada fará mais diferença para as marcas do que o seu significado? Eu acho que a gente está entrando nesse período. Eu estou lançando esse conceito, defendendo o significado como estratégia. Acho que não está em curso no mercado ainda. Acho que algumas empresas estão num caminho, né, de marcas íntegras, de marcas verdadeiras, mesmo com defeitos, como tu falaste agora há pouco, né? Mas reconhecendo seus defeitos, tentando consertar isso, né, e tentando seguir em frente, mas falando a verdade, sendo transparente com seus consumidores. O que é significado, então? Esse significado é o que eu represento. É o meu propósito, é minha causa. O que eu quero dizer com essa tese é que, até um certo ponto, eu te escolho porque tu me oferece funcionalidade. Depois de um certo ponto, a concorrência toda igualou os seus produtos. Tá? Vamos pegar o exemplo dos bancos. Crédito eu tenho em todos os bancos. As taxas, se tu for fazer uma comparação entre um banco e outro, são variações mínimas. Os prazos para pagar, onde buscar, as agências, mais ou menos tudo igual. O que vai me fazer ficar com esse ou com aquele é o que essa marca representa para mim. Tem conexão com a minha vida? Tem conexão com os meus princípios? Tem conexão com as bandeiras que eu defendo na sociedade? Eu, Arthur Bender? Pô, então tem uma chance de eu ficar contigo. Porque se o produto é o mesmo, eu vou te escolher por um algo mais. É aí que entra o significado da marca X, da marca Milton, da marca Arthur Bender. E a importância daquela figura que vai receber você lá na instituição bancária, cumprimentar você, olhando no olho, sabendo seu nome. Aí vem a personalização, aí vem o olho no olho. Eu acabei de sair de um hotel que eu estava encantado realmente, porque foi o primeiro hotel que me chamou pelo nome. E eu vi que é um hábito de chamar. Ontem à noite eu estava no lobby do hotel e estava vendo as recepcionistas, vários executivos que chegaram e que elas disseram: boa noite, fulano de tal. E eu nunca vi isso no hotel e realmente me deixou encantado. Bom, para isso exige muito treinamento, muito preparo para se chegar a esse processo. E hotel é um negócio cheio de horas da verdade, né? Tem tudo para dar errado em todos os momentos, concorda? Eu diria como que companhia aérea, como um monte de situações dessas. Pois é. Bom, você trouxe alguns exemplos aqui de empresas e traz no livro alguns casos ou alguns insights. No caso, você traz, são 10 insights, 10 insights. Num deles você fala da força do feminino. As mulheres hoje são importantes construtoras de marcas ou para a construção da marca? Elas estão
ela se diferencia em relação ao homem realmente, ou tem muito mito nisso? Eu te diria dois grandes, pontos dessa resposta. A primeira delas, eu gosto muito da ideia que o Tom Peters diz o seguinte: esqueçam a China, pensem nas mulheres. O grande mercado desse século não é a China, são as mulheres do mundo. É um mercado que tem uma característica muito diferenciada, né? São consumidoras muito diferentes, as mulheres aderem às marcas. Mulheres não compram marcas, mulheres aderem às marcas. Né? Mulheres se relacionam em redes. Né? O homem se relaciona na vertical, as mulheres se relacionam na horizontal. As mulheres naturalmente criam redes de conexões. Eu brinco nas palestras com exemplos sobre as mulheres e digo o seguinte, ó, pergunto para os homens: quando na vida de vocês chegaram no escritório com um sapato novo e vocês chamaram os amigos todos do escritório? Pessoal, venham aqui ver o meu sapato. Né? Tirou o sapato para mostrar, disse quanto é que pagou, disse onde é que comprou e as pessoas ficaram maravilhadas. Mulheres fazem isso naturalmente. Né? Então, ganhe uma, ganhe várias, perca uma, perca várias. Mas o segundo ponto dessa questão é que o marketing desse século, pelo ruído da sociedade, pelo excesso da sociedade, pelo crescimento exponencial, pela velocidade, ele está saturado. Então eu digo que o marketing desse século é menos tabela de Excel e mais lado direito do cérebro, mais emoção. É muito mais fácil fazer uma conexão contigo hoje, Milton, pela emoção do que pela razão. Por quê? Porque tu tá estressado, porque tu tem muitos números, tu tem muitos impactos, tu tem muitos ruídos. Hoje eu digo que a gente vive em 140 caracteres, brincando com o Twitter, né? A gente tá com muita informação e uma pobreza terrível de atenção. Então, por essa lógica do emocional, é um marketing mais feminino, é um marketing mais suave, é um design mais redondo, né? É um marketing mais intuitivo, com todas as estatísticas que a gente tem hoje, mas é um marketing mais intuitivo. E por isso eu digo que a importância do feminino, do marketing feminino nesse nosso século. E você citou aqui rede social, citou o Twitter no caso. As redes sociais passaram a ser fundamentais nesse processo? Dá para viver fora delas, construir sua marca fora delas? Eu acho que hoje a gente vive um momento maravilhoso com as redes sociais, né? Nós viramos editores de nós mesmos. E a gente tem uma possibilidade maravilhosa de dizer ao mundo quem nós somos, o que nós defendemos e o que nós vamos fazer aqui. Usado de forma positiva, de forma inteligente, eu tenho um arsenal maravilhoso para construir minha marca pessoal. Usado de forma leviana, é um tiro no pé terrível. Eu brinco com as pessoas que alguns de nós, daqui a 10 anos, vão ter que trocar de nome. Vão ter que arranjar um outro nome, um nickname, um apelido, porque vai ter tanta coisa na rede que tu não te orgulha mais, que tu mudou de ideia, né? Que tu evoluiu, que tu mudou de opinião e tu não consegue mais tirar, e eu vou te googar lá e vou olhar e eu digo, pô, mas o Milton pensa isso. Não, tu pensava isso há 5 anos atrás. Hoje tu não pensa mais, só que tá lá. E em muitos desses lugares, Ctrl+C, Ctrl+V, e tu não tira mais. Então é o seguinte, nós estamos abarrotando, então a gente deveria pensar o seguinte: o que eu estou publicando hoje, o que eu estou dizendo nas redes sociais, trabalha a favor do meu projeto de vida? Olha a tua página no Facebook e diz assim: o que eu exponho aqui me ajuda a dizer quem eu quero ser? Se não, tira. É melhor se preservar do que botar de qualquer jeito. Então eu vejo estragos terríveis nas redes sociais. Eu olho o Facebook e fico olhando e fico pensando assim, fico chocado com o que as pessoas colocam, porque nós ficamos falando com as paredes, a gente diz no Facebook aquilo que a gente não diz nem para os nossos melhores amigos. Então a gente está num dos paradoxos que é uma obsessão por amigos, por um lado, e uma terrível solidão do outro. E a gente fica sozinho, né, dentro de casa, falando com o Facebook, quando a gente poderia estar falando com as pessoas. Tem um ponto importante do livro que eu exploro a ideia louca nossa hoje de gostar de saber de tudo que está distante e um desinteresse terrível por quem está do nosso lado. Cena típica de um restaurante. Casais, tu olha dentro de um grande restaurante, todos estão com seus smartphones na mão e tem 2 casais jantando, cada um com seu smartphone, cada um falando, né, com as suas redes sociais. Ou seja, tu tá te interessando por quem está muito longe, tu tá fotografando o prato de comida para mandar para alguém que está em outro estado
e tu tá desprezando a pessoa que tá na tua frente jantando contigo. Isso acontece no sofá das nossas casas. Aliás, no livro você conta um exemplo que nós conhecemos o nome do cachorro do Barack Obama, mas não sabemos o nome do nosso vizinho. Perfeito, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, no próprio livro, você mostra que o nome do nosso vizinho às vezes está relacionado com a marca, né? Que ele é o dono do carro tal, ele é a fulana que trabalha na loja tal. A gente reduz apelido, né? É o careca do terceiro andar, é a loira da Hilux e tal, porque a gente simplesmente não consegue, a vida é louca demais e tal. Mas a gente acaba se interessando com mais profundidade pelo que está longe. A gente sabe da noitada do Ronaldinho e a gente não sabe da noitada do nosso filho. Bom, a Karina aproveita aqui o e-mail também para fazer a seguinte pergunta para você, Arthur. De qualquer forma, o preço não é o que vai continuar fazendo diferença, já que as pessoas buscam preços melhores? Eu acho que o preço continua funcionando, somos seres que gostamos de oportunidade, mas eu defendo a ideia nesse livro que a gente vai ter duas grandes arenas para disputar. Uma arena de preço e uma arena de valor. Na arena de preço, nós vamos ter que ter cada vez mais capacidade de fazer gestão de custos muito boa e de ter escalabilidade. Ou seja, o que está acontecendo, concentração no varejo de alimentos, né? Vão sobreviver meia dúzia de grandes marcas que precisam ser muito grandes para serem competitivas e para poderem continuar oferecendo preço baixo. E tu vai ter uma outra arena do outro lado, que é uma arena de valor, que o jogo é outro, que a regra é outra. E aí sim, é levantar a percepção de valor. É aqui que a gente tem chance de propor algo diferente. Pois é, porque nessa disputa do preço, tudo vai ficar muito parecido. Entre preços iguais, ou entre preços muito próximos, dependendo da sensibilidade de cada um, eu vou por aquele que se identifica comigo, pela marca. Então deixa eu entender o seguinte aqui. Não é porque eu aceito jogar o jogo lá na arena do preço que eu tenho que abrir mão da arena do significado. Não. E tem um outro fator ainda, tá? Nem todo mundo é totalmente sensível a preço ou totalmente não sensível a preço. O que eu quero dizer é o seguinte, que uma mãe de uma criança pequena, de um bebê, pode ser uma pessoa totalmente sensível a preço. Uma pessoa que busca oferta, preço baixo, né, que sai atrás de cada centavo de economia. Mas, de repente, para o filho dela, ela compra um iogurte premium. Tu entende? Naquele momento, mãe, ela não é sensível a preço. Né? Ela tem um outro comportamento. De repente, do ponto de vista dona de casa, ela é sensível a preço. Daqui a pouco, como eleitora, ela tem outra atitude, entende? Dependendo do papel que ela exerce, ela pode ter um comportamento. Bom, nessa questão aí do preço ainda, que você está chamando a atenção, quer dizer, até porque também as pesquisas mostram que não é esse o ponto definitivo. Né? Se fosse isso, a verdade, só se compraria produto muito barato. Perfeito. E a gente vê pessoas pagando caro, muitas vezes caro no sentido, na relação com outros produtos, mas que para ele não tem esse peso de ser caro, Perfeito. até pela satisfação que oferece. Claro. E aí entra no sentimental de novo. Aí entra na emoção de novo. Eu brinco com a ideia que se a gente comprasse racionalmente, as nossas vidas seriam completamente diferentes, né? A gente usaria sapato Vulcabras 752, que eu nem sei se existe ainda, mas todos nós andaríamos de carro popular, né? Concorda? De 1.0, que nos leva aos lugares, as ruas estão congestionadas, a gente não precisa de velocidade, não precisa de nada. Agora, se tu olhar o que a gente tem em casa, se tu olhar como a gente se veste, tu vai ver que tem 90% de emoção e 10% de razão no que a gente tem em casa. E é bom que seja assim? Eu acho que sim, eu acho que o preço deixa tudo muito árido, né? Eu acho que a gente precisa ser racional, eu acho que as empresas vão ter que ser cada vez mais sustentáveis, então evitar o desperdício, o luxo pelo luxo, né? Mas eu acho que tem algo a mais que é simbólico para cada um de nós, aí entra o significado da marca, que é importante, dizer ao mundo quem nós somos, dizer ao mundo quem nós defendemos, né? Isso é importante para o ser humano, para cada um de nós. Estar apaixonado pelo que faz e, quem sabe, cultivar uma paixão pelo consumidor seria bom, Eu né? também acho. Isso é... Eu sou muito crítico por isso, né? Mas por isso também sou muito... vejo muito quando as coisas são boas, né? E a gente tem que elogiar, a gente tem que... O hotel que eu saí de lá, deixei anotado, que realmente fiquei encantado, porque é isso. A gente tem que incentivar quem está fazendo diferente, né? Bom, para fechar essa nossa conversa aqui, que mensagem você deixa para quem está nos acompanhando no mundo corporativo que você considere fundamental? Eu diria que muito em breve, para quem faz gestão de marcas, né, a gente vai ter que fazer uma escolha. As marcas vão ficar cada vez mais comoditizadas e a gente vai fazer escolhas com base no que essas marcas acreditam. E a gente vai começar a questionar essas marcas, né? No que tu acredita? Qual é o teu propósito, além dos produtos e dos serviços?
Então eu diria para os empresários que estão nos escutando, para os gestores de marca, que comecem a passar a realmente olhar para a sua identidade e entender o seguinte: o que eu posso ter de um propósito maior para a minha organização? Eu queria fechar com 5 perguntas, que eu acho que 5 perguntas fundamentais para quem tem o seu negócio, que não são minhas, são do Peter Drucker, mas que eu adoro. E que a primeira delas é o seguinte: ó, qual é a nossa missão? Qual é o nosso porquê? Né? É o porquê que mobiliza as pessoas, não é o que eu faço. Não é o produto que eu faço, mas é o porquê eu faço esse produto que vai mobilizar. Ou seja, a primeira pergunta é: qual é a minha missão? Por que eu existo como organização? A segunda pergunta fundamental é: quem são os meus clientes? Entendam os seus clientes, né? Estudem seus clientes. A terceira pergunta é: que emoção move os meus clientes? Ou seja, o que é valor para os meus clientes? A quarta pergunta é: qual é a minha estratégia para entregar valor a esses clientes? Quinta e última pergunta é: como é que eu meço que eu estou entregando valor para esses clientes? Então, rapidamente, qual é o meu propósito de empresa, de organização? Qual é a minha missão? Quem são os meus clientes? O que é valor para esses clientes? Qual é a minha estratégia para entregar valor para esses clientes e como é que eu meço isso? Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, diz o seguinte: essas são as 5 perguntas para te fazer o tempo todo no teu negócio, para te manter firme com sucesso. O resto é bobagem de consultor por aí. Só que para responder essas 5 perguntas, nós íamos precisar de um outro programa específico para isso. Perfeito. Quem sabe a gente volta. Tá certo? Muito obrigado, meu Arthur, eu que agradeço a sua gentileza de conversar conosco, trazer um pouco do que está proposto aqui em Paixão e Significado da Marca, livro escrito pelo Arthur Bender, editado pela Integrare Business. Ponto de virada e transformação de marcas corporativas, marcas pessoais e de organizações. Muito obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado. E a você que participou aqui deste Mundo Corporativo, mandou perguntas, deixou o seu recado, mandou sua sugestão, muito obrigado também. Deixando sempre o convite e lembrando a você que a nossa ideia é que, a partir daqui, você leve essa discussão à frente nas suas redes sociais, compartilhe esses pensamentos todos para que a gente possa avançar ainda mais nessa questão do mundo corporativo. E se você quiser usar o nosso espaço lá no LinkedIn, se inscreva lá no LinkedIn, no Mundo Corporativo da CBN e compartilhe então todo esse pensamento com as pessoas. Combinado assim? Até uma próxima oportunidade. Até mais.